Olá, alunos! Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar cálculo de medicamentos. Então, eu vou tentar mostrar para vocês as fórmulas, como você pode interpretar um cálculo de medicação, mas precisa treinar. É importante aprender as fórmulas, aprender as regras de 3 e treinar em casa para que dentro de uma unidade hospitalar você saiba calcular. Então, a administração segura de qualquer medicação é uma das mais importantes responsabilidades que nós da enfermagem temos. O profissional médico ele vai prescrever a medicação e a gente vai fazer a administração. Então, nós precisamos conhecer o que é que eu preciso fazer para fazer uma administração correta, porque o executor da ação somos nós da enfermagem. O profissional ele é responsável pela compreensão dos efeitos de uma droga, pelo preparo, administração correta, monitorização da resposta do paciente e auxílio do paciente na auto-administração correta. Então vejam que é por isso que a farmacologia ela é importante em todos os cursos de saúde. E nós da enfermagem, a nossa responsabilidade é muito grande porque a gente faz todo esse preparo. Nós cuidamos desde o preparo, desde a administração, desde o acompanhamento de reações adversas que o paciente pode ter. Então a gente precisa estar acompanhando e, claro, precisa ter conhecimento. Se a gente não tiver o conhecimento da droga e do que aquela droga pode ocasionar, a gente não vai conseguir tentar ajudar o nosso paciente. Então, é uma atividade cotidiana da equipe de enfermagem, a administração de medicamentos. O que é que o técnico de enfermagem mais faz dentro do ambiente hospitalar? A aferição de sinais vitais e a administração de medicamentos. Porque nós somos os executores da prescrição médica. E os enfermeiros, que são os supervisores de toda a equipe, eles são responsáveis por supervisionar e aplicar o plano de cuidado de enfermagem para aquele paciente. Então, o cuidado ele é primordial e exige da gente conhecimentos complexos. A gente precisa estudar, aprender sobre o efeito daquela medicação e se realmente é seguro fazer. Então, para eu fazer um cálculo, eu tenho que ter habilidade para fazer cálculo e mensurar as doses com exatidão. Mas para isso, a gente precisa ter um conhecimento lá da matemática, quando a gente estudou lá no ensino médio, saber somar, saber dividir, conhecer números decimais, conhecer divisão, conhecer multiplicação, porque nós vamos precisar. E não é só ter uma calculadora. No trabalho até que a gente consegue ter uma calculadora, mas eu tenho que ter o conhecimento base de como fazer e do que aproveitar. Então, o que é a matemática básica? Eu preciso conhecer o número decimal. Eu vou dividir 1 por 10, eu vou ter números decimais, eu não vou ter um número exato. Saber somar. Somar 1 mais 2, 2 mais 2 é muito simples, mas eu preciso saber somar quando eu tiver, por exemplo, 2,5 mais 2,3, números decimais, porque vai acontecer, principalmente quem trabalha com criança trabalha com muitos cálculos, porque a dosagem de criança é de acordo com o peso. Saber subtrair 9 menos 6 é fácil, mas subtrair 9 menos 3,3, que envolve números decimais, é bem mais complexo. Saber multiplicar e também saber dividir. Então, são regras simples que a gente precisa ter para fazer o cálculo de medicação. Então, nós temos 3 conceitos simples que a gente vai usar muito no cálculo de medicação. O que é uma solução, o que é um solvente, o que é um soluto. Então, são 3 conceitos importantes que a gente precisa ter, porque nós vamos estar trabalhando com isso no dia a dia. Então, quando você tem... O que é uma solução? A solução é uma mistura homogênea entre soluto e solvente. O soluto, ele é a porção sólida da solução e o solvente é a porção líquida da solução. Então, vai acontecer muito, por exemplo, tem medicações que são liofilizadas. O que é isso? Que elas vêm em sistema de pozinho. Então, para eu fazer, ali é o soluto, para eu administrar aquela medicação, eu tenho que diluir, eu tenho que pegar um solvente, diluir e formar uma solução. Então, são conceitos importantes que a gente precisa ter para que no dia a dia a gente possa estar fazendo a administração correta das medicações. Outras proporções equivalentes. Para facilitar nosso dia a dia, e facilita muito, a gente tem alguns conhecimentos. Por exemplo, 1 ml equivale a 20 gotas.
Então, são conceitos importantes que no dia a dia vai nos ajudar. Então, quando você imagina, vou dar um exemplo, o médico prescreveu 40 gotas de dipirona para você. Então, você sabe que 40 gotas de dipirona já são 2 ml, porque 1 ml tem 20 gotas. Então, às vezes, o médico pode prescrever via oral, faça 2 ml de dipirona no paciente. Por que ele não botou 20, 40 gotinhas para facilitar a minha vida, né? Mas a gente tem que ter esse conhecimento, porque a dipirona ela vem em frasco conta-gota. Então, eu já sei que em 1 ml são 20 gotas. Se ele prescrever 2 ml, eu vou fazer o quê? 40 gotas. Uma gota tem 3 microgotas. São sistemas de medida diferentes, porque são sistemas que são usados, microgotas, é um sistema de medida muito usado em criança. Então, eu tenho que conhecer o sistema de microgotas. 1 grama, foi lá na matemática, nós aprendemos que 1 grama equivale a 1000 miligramas, que 1 litro equivale a 1000 ml, que uma colher de sopa tem 15 ml e que uma colher de chá tem 5 ml. São medidas que facilitam o nosso dia a dia na hora de fazer a administração de medicações. Então, o fracionamento das doses, né, quando a apresentação dos fármacos é maior ou menor que a dose prescrita, nós vamos utilizar aquela famosa regra de 3 para administrar a dose prescrita. Vou dar o exemplo para vocês e ensinar vocês como fazer essa regra de 3. Quando se deve aspirar de uma droga prescrita se o frasco de 1 ml possui 2 miligramas e o médico prescreveu 1,5 miligramas? Olha como é complexo. O frasco da medicação tem 2 miligramas da medicação, mas o médico só prescreveu 1,5. E aí, quanto que eu vou fazer daquela medicação? Envolve a famosa regra de 3. Então, se no frasco eu tenho 1 ml e dentro de 1 ml tem 2 miligramas, eu vou fazer o que? A regra de 3. Eu só quero 1,5 miligrama. Como é a famosa norma da regra de 3? Medida embaixo de medida. Então, se eu tenho 2 miligramas, embaixo da miligrama, eu vou botar 1,5, que é o que ele quer, que é a miligrama. E o X é o que eu quero descobrir. Na famosa regra de 3, o que a gente faz? A gente faz esse xzinho. Então, 1 vezes 1,5 é igual a 2 vezes x. Então, na divisão, eu vou dividir 1,5 por 2, que vai dar 0,75 ml. Ou seja, dentro desse frasco de 2 miligramas, o médico só quer que eu administre 1,5 miligramas. E para eu atingir 1,5 miligramas, para eu administrar essa dose, eu só posso aspirar 0,75 ml. Eu não posso aspirar 1 ml. Estão vendo a importância do cálculo? Então, é importante ter esse conhecimento na famosa regra de 3. O gotejamento também é algo que a gente vai trabalhar no dia a dia, gotejamento de soro. Então, na hora de administrar o fluido por via endovenosa, volume e tempo devem ser relacionados através do gotejamento. Então, nós vamos aprender 3 formulazinhas. Essas fórmulas você vai se atentar para a unidade de medida do tempo. Por exemplo, gotas por minuto. Quantas gotas por minuto de um soro você tem que botar? Se por acaso o volume vier em ml e o tempo vier em horas, qual é a fórmula que nós vamos utilizar? O volume dividido por 3 vezes o tempo. Então, essa fórmula, toda vez que no seu cálculo o tempo vier em horas, é essa fórmula que você tem que utilizar. Vou dar o exemplo. Por exemplo, quantas gotas deverão correr em 1 minuto para administrar 1000 ml de soro glicose a 5% de 6 em 6 horas? Vejam que o tempo ele me deu em horas. Então, eu vou utilizar a fórmula que a gente acabou de aprender, que é o volume dividido pelo tempo vezes 3. Quem é o volume na questão? 1000 ml. Quem é o tempo na questão? 6 horas, vezes 3, que já é um número, é uma constante. Então, quando a gente fizer isso e fazer a divisão, vejam que a divisão deu 55,5. Mas na hora de eu contar as gotinhas, eu não tenho como contar 55,5 gotas. Ou é 55 ou é 56. Mas lá na matemática, nós aprendemos que quando o número decimal é de 5 para cima, eu corto o número decimal e considero 56 gotas. Se fosse 55,4, eu ia considerar o quê? 55. Mas como foi 55,6, eu vou considerar 56 gotas.
Se por acaso você for trabalhar com microgotas, aí já é uma outra fórmula. A fórmula de microgotas é a fórmula mais simples, é o volume dividido pelo tempo. Então, o volume tem que ser em ml e o tempo sempre vai ser em horas, não em minutos. Então, por exemplo, quantas microgotas deverão correr em 1 minuto para administrar 300 ml de soro fisiológico em 4 horas? A fórmula é simples, é volume dividido pelo tempo. Quem é o volume? 300 ml do soro. Quem é o tempo? 4 horas. Então, 300 dividido por 4 dá 75 microgotas por minuto. Então, é essa a prescrição que a equipe de enfermagem vai colocar lá no soro. Mas também tem uma outra fórmula importante, que é ainda de gotejamento. Se por acaso, na sua questão, o tempo vinha em minutos, você não pode usar aquela primeira fórmula que nós já aprendemos. Porque aquela constante 3 é quando o tempo vem em horas. Se o tempo vinha em minutos, nós vamos usar uma nova fórmula, que é o número de gotas, que é o volume vezes 20 dividido pelo número de minutos. Então, eu vou dar um exemplo. Devemos administrar 100 ml de bicarbonato de sódio a 10% em 30 minutos. Quantas gotas deverão correr por minuto? Veja que nessa questão o tempo não veio em horas, o tempo veio em minutos. Então, por isso, eu vou ter que utilizar essa nova fórmula, que é o volume vezes 20 dividido pelo tempo. Quem é o volume da questão? 100 ml, vezes 20, que é uma constante que não vai alterar, dividido pelo tempo, que foi em minutos, que foi 30. Então, 100 vezes 20 dá 2.000, dividido por 30 deu 66,6. Pela regra do arredondamento, eu vou utilizar 67 gotas por minuto. Então, são 3 fórmulas que a gente precisa aprender para fazer o cálculo de medicamentos. Outro exemplo, foi prescrito soro fisiológico 90 ml em 30 minutos. Quantas gotas serão infundidas por minuto? Na hora de você escolher a fórmula, a primeira coisa que você se atenta é para o tempo. O tempo não vem em minutos, então a fórmula que eu vou usar é a fórmula do minuto, que é o volume vezes 20 dividido pelo tempo. Então, o volume da questão é 90 ml, 20 já é uma constante e o tempo é 30 minutos, que vai dar exatamente 60 gotas por minuto. Obrigada, gente.